aí, galera? Eu sou a Larissa. E eu sou o Luiz. E a gente vai falar do filme do Michael! Mike, look at me. I need you to keep your feet still. Here we go. I just want to do my own thing. Enfim. Sem mais delongas, vamos começar do começo, antes tarde do que mais tarde ainda. Porque, né, já passou um mês, mas estamos aqui comentando, porque ainda tem muita gente que, né... Não, se a pessoa não viu até agora, como diria o Lorde, is not my problema. A gente esperou um mês pra garantir que ninguém ia ter spoiler de nada, ninguém ia reclamar, se é que vão ver esse vídeo, né? Mas vamos começar. Então, né, o que falar sobre o filme da maior figura, do maior ícone pop de todos os tempos? Somos suspeitos pra falar, porque somos grandes admiradores do Michael Jackson, né? Aqui, dá pra ver? Dá pra ver, gostamos só um pouco. Só um pouquinho. Mas o que falar, como o Luiz disse? Eu acho que a primeira reação que eu tive quando eu soube que ia fazer um filme sobre o Michael Jackson foi medo. Porque eu não sabia se iam retratar o filme de uma forma respeitosa, porque a gente sabe todas as polêmicas e o quanto a imagem do Michael foi manchada ao longo de todos esses anos. Não foi pouco. Então, como iam falar desse filme? Iam falar puxando para o lado mais verídico ou iriam ir para o lado dos tabloides, dos estereótipos e só reforçar tantos preconceitos? Né? Muita gente ficou em dúvida porque a produção, né, do filme do Michael ficou com a mesma galera do Bohemian Rhapsody, né, que era do Fred Mercury. Eu não sei até agora por que não gosto, mas tudo bem. Mais uma vez suspeito para falar. E aí, entre muitos temores, né, entre toda a ansiedade, toda a tensão, finalmente chegou o dia de ver o filme. E olha, eu posso dizer que, para mim, como admiradora e fã do Michael Jackson, o resultado não poderia, quer dizer, poder sempre pode, né? Ter sido melhor. Mas, enfim, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais na frente. É isso, né? Muita gente fica nessa dúvida, né? Porque como retratar a vida dele, porque é simplesmente, como eu já falei antes, é o maior ícone, né, de todos os tempos. Então, assim, o que vai ficar de fora, o que vamos incluir, né? A passagem do tempo, né? Um filme ou dois, ou três. ou quatro, ou cinco. Pode vir uns 10 aí que a gente vai estar assistindo. Mas eu acho que... Bom, enfim, eu já vou pular logo para a parte que a gente foi ver o filme. Eu sei que eu fiquei tão eufórica, tão emocionada com tudo que eu estava assistindo, que eu tive lapsos de memória. Que só na segunda vez que eu vi o filme que eu consegui realmente me acalmar e prestar atenção em cada detalhe. E eu acho que o ponto alto, não querendo ser clichê, mas talvez já sendo, foram os Michaels do filme. O Jafar, a gente tem que falar do Jafar. O Jafar, para mim, foi o auge de todo o filme, porque ele chegou já com essa responsabilidade de ser ali um Jackson de nascença. E como se isso não fosse já pressão suficiente, era a estreia dele nesse mundo do cinema. Pois é, o primeiro filme do cara no cinema foi fazendo nada mais, nada menos que o Tio, que é o rei do pop. Zero peso. E antes que fale, nepotismo, não sei o quê. Na realidade, gente, para curiosidade de muitos, ele passou por um processo seletivo de quase 2 anos, com mais de 2.000 candidatos, e foi escolhido. Ele passou por diversos testes, então não foi fácil só porque ele era um Jackson, não, tá? Ele teve que provar que podia e daria conta do recado. E deu, hein? Sem contar todo esse tempo que ele teve que treinar, praticar, para conseguir esse papel. E 2 anos, né, cara? Muita dedicação. O que você faz em 2 anos, né? Muita coisa. Muita coisa. Ou nada. Mas é isso. E realmente, quando eu vi o filme, eu achei também muito maravilhoso, porque eu gostei de verdade, né? Você conhecer um pouquinho mais da história, dos períodos, né? De como as pessoas reagiam, onde eles tocavam, né? Eu acho isso muito maneiro, né? A relação entre eles. Embora eu acho que, né, a relação entre os irmãos dele não tenha sido o grande foco, né? Mas eu achei um filme muito maneiro, assim, bem divertido, assim, para todo mundo, de verdade, assim.
Se você não conhece, você consegue assistir numa boa, feliz da vida, que você vai gostar. E realmente é um filme que, se você assistir 2 vezes, assim, você tem... É como se você estivesse vendo, assim, coisas que você não tinha visto antes. E sem contar, né, as performances, né, cara? Verdade. Porque, né, como ela falou, o Jafar é muito talentoso, né, cara? Ele levou, assim... Tem hora que você fica assim, pera, é o clipe? Ou... Não, quando... não é. Cara, eles conseguem imitar direitinho, né, a câmera. E em Don't Stop Till You Get Enough, a voz na parte de estúdio era a voz do Jafar. Então, às vezes, você ficava assim, esse é o Jafar? Ou é o Michael cantando? Mas a voz dele é bem parecida com a do tio. E pela caracterização, tudo, às vezes a gente ficava assim, estou vendo o Michael. Esse é o Michael. Porque ele realmente prestou atenção em cada detalhe, em cada gesto, e deixava isso em dúvida. Eu acho que isso foi muito legal. Eu tive vários momentos de dúvida de quem estava cantando no filme. Sim, é uma coisa assim, que você taca no Google, assim, pesquisando quanto Jafar cantou no filme, né? Porque, assim, você fica abismado, assim, de tão igual. Você fala, não é possível que o Michael tenha deixado só essa voz gravada aqui esse tempo todo, né? E sem contar, gente, as performances em palco, né? Que a produção consegue deixar como se a gente estivesse vendo um show dele mesmo, sabe? Tipo, no Human Nature, sabe? Tipo, toda aquela coreografia, o palco, né? A banda... você tem você tem uma visão privilegiada de um show do Michael, né? E eu achei legal como é que eles deixam algumas músicas assim rolarem, né? Tipo, não é só um trecho assim, não, vamos só esse trechinho aqui, o refrão ou só o comecinho. Não, tem algumas que eles deixam rolar assim até o final. E isso assim, ó, vale ouro, né? Tem um momento ali do Human Nature que tem a luz, ele cantando aquele finalzinho e poxa, eu achei assim perfeito. Não, e Human Nature, vamos combinar, né, galera? Marcou em muitos sentidos. Não só pela performance, mas o figurino ali, o Jafar, ó. Maravilha. Aquilo ali em tela grande estava uma beleza. Mas, enfim. Outro ponto, a gente falando de performance, é o Maikinho Jackson. O Juliano Valde, desculpa, Juliano. O Maikinho Jackson, simplesmente, você vê uma criança daquele tamanho passar tanto sentimento só com o olhar. Só com o olhar eu me senti... eu senti toda a tensão, toda a angústia e euforia que o Michael sentia quando era criança, sabe? E aí eu já vou puxar um gancho já para as muitas críticas que foram feitas sobre não aprofundar a questão da infância do Michael, das agressões que ele sofria do pai. Não era muito o objetivo do filme, na verdade. O filme veio com esse objetivo de meio que reparar essa mancha que foi deixada no legado do Michael Jackson e trazer à tona para os novos fãs, enfim, as novas gerações, quem foi esse cara, como ele chegou onde chegou, sabe? Como ele prestava atenção em cada detalhe, por que ele pensava do jeito que ele pensava. E, de certa forma, pra gente que é fã, assim, não tinha muita necessidade de aprofundar, porque a gente sabe o quão pesado foi a história de verdade. E se você, assim, só de olhar pra atuação, não sentir a angústia e não sentir esse peso que ficou subentendido, acho que você tem que ver o filme de novo. Porque você vê ali, tanto no ator mirim, quanto depois, né, através do Jafar, essa questão do, tipo, não consigo encarar meu próprio pai, porque eu tenho tanto medo dele e esse medo me acompanha na vida adulta que eu não consigo dizer não. Eu tenho que botar terceiras pessoas para falar com meu pai, uma decisão que eu sou adulta, eu tinha que tomar. Se você não conseguiu captar isso, realmente precisa ser revisto. E, de certa forma, se houvesse esse aprofundamento, o filme não teria alcançado o objetivo que é de realmente conquistar essas novas gerações. Não poderia ser um filme para todas as idades, entendeu? Eu fui numa sessão, na segunda vez, que só tinha adolescente na sessão. Só as crianças. E elas gostaram, tipo, elas saíram de lá eufóricas, comentando, elas cantaram com as músicas. Então, foi algo pensado assim, em trazer mesmo o público, entendeu? É aquilo, né? E o Michael, ele nem só de sofrimento ele vivia, né? Tipo, ele, como a mãe dele fala, né? Ele é um ser, assim, muito cheio de luz, né? Tipo, esse filme meio que pegou muito mais esse lado. Ele não era só o sofrimento dele, né? Ele transcendeu. E o filme vai mostrando, assim, né? Tipo,
O filme pega muito dessa parte, né, tipo, dele e o pai dele, né, tipo, de como ele, né, vai resolvendo essa questão conforme vai passando, porque ele sabe que ele tem que voar, né, por assim dizer, mas assim, ele tem que tirar essas amarras que o prendem, entendeu? E esse é o drama, é a maior parte do drama do filme, o que é muito maneiro. E claro, né, eu não posso deixar de destacar como a Domingo, né, emprestou sua performance para fazer o pai, né, Joe Jackson, e assim, toda vez que eu vejo um filme com ele, eu já falo, filmaço, porque o cara entrega tudo, né? E nesse filme realmente ele entregou toda, né, toda maldade, né, toda determinação, assim, né, tipo, que ele teve, né, porque ele é obcecado, né, por esse sucesso, né, mas ele não gosta de ser questionado, entendeu? Ele passa todo esse ar severo, assim, sabe? Embora dê pra rir com ele, né, em algumas partes, entendeu? Ou seja, ele consegue fazer tanto a parte ruim quanto o lado um pouco mais cômico, por assim dizer, né? E funciona muito bem, né? Tipo, ele é como se fosse o vilão do filme, né? Na verdade. Compõe esse elenco, né? Maravilhoso, né? O Jafar, ele e o menino... Juliano. Isso, o menino Juliano. Michael Jackson. Exatamente. Ou seja, esse trio aí são os pilares centrais, embora tenha muita gente boa no elenco, mas esses três, assim, são os pilares do filme. O cara é tão bom que eu tô com raiva dele até agora. Né? E não é nem ele. Não é nem ele. Não é nem ele. Mas, enfim, tô com raiva dele até agora. Então, agora que falamos dos pontos bons... Vamos às críticas construtivas. Construtivas, exatamente. Aqui é só construtiva. Não, aqui ninguém detona esse filme, não. São proibidos. Haters não entram neste vídeo. Haters gonna hate. Mas vamos lá. A primeira, né? Vamos falar sobre o timeline. Vamos lá. Vamos explicar aqui. A primeira a gente já deu mais ou menos um indício ali, que é justamente essa questão do tempo, né? Como eu falei, não foi aprofundado muito ali as questões das agressões e muitos outros aspectos, mas acredito que tudo tem um motivo, né? Exatamente. E sem contar que quando a gente descobriu que eram dois filmes que estavam discutindo se ia ser um ou dois filmes do Michael, a gente não imaginava que esse né, ia acabar no meio. Pois é. Na verdade, o que aconteceu? A gente sabe que a história do Michael é muito grande, muito rica, e que realmente não dá para se aprofundar em muita coisa. Mas tiveram muitos detalhes assim que deu para sentir muita falta. Eu, particularmente, senti muita falta de ser retratada a relação do Michael com a Diana Ross, porque a gente já sabe da importância que ela teve. E o Luiz apontou um grande, que eu não percebi na hora, que eu estava tão emocionada, mas, cara, foi um marco épico que ter passado de fora ainda não faz sentido para mim. É aquilo, né? No final do filme, né, era 84 e do nada pulou para 88. Então perdemos um capítulo muito importante. Nada mais, nada menos do que We Are the World. We Are the World. Gente! Perdemos. Passou, pulou. Tipo, cara, não foi qualquer coisa. Foi a reunião de vários artistas que estavam no seu auge ali na época em prol de uma causa, assim, para a África, assim, foi um movimento enorme, que fizeram tudo em uma noite, tipo... E o Michael, ele foi uma peça, assim, chave para que isso acontecesse, né, cara? O Lionel Richie teve que falar, ó, confia em tu, vai, filhão. E, assim, perdemos isso, assim, tipo, 4 anos aí da vida do Michael que sumiu. E aí entra justificativas, que teve questões jurídicas e tal, mas, assim... pela verba que foi disponibilizada. Enfim, agora a gente vai entrar nos achismos, né? Me parece que teve um pouco de, sei lá, muita emoção e pouca organização nessa parte do roteiro. Quiseram contar muita história num espaço pequeno, que não foi pequeno, porque foram 2 horas e pouca de filme, mas, assim, muita história e deixaram alguns detalhes extremamente importantes, como esse que nós falamos, de fora. E a gente entende, mas, poxa... Só queria ver mais isso. Todo mundo, com certeza, tem uma parte aí desse começo aqui que queria ter visto um pouco mais. Por exemplo, o Off the Wall, ele não é o primeiro disco do Michael. É Got to Be There. E não temos Got to Be There. Do Neida. A gente foi pra Off the Wall.
Entendeu? No quarto, que é o quarto disco dele, mas... Mas assim, ok, justificamos que, tipo, foi ali, é o quarto disco, mas é o que teve, marcou mesmo ali aquele momento que ele tava ali realmente se desprendendo ali, é onde você começa a ver mais da independência dele mesmo. Mas assim, complicated, galera. Complicated. Mas é uma crítica construtiva. É, só construtiva, porque eu veria o filme mais 500 vezes. Faltando coisa. Por mim, podia ter botado pós-créditos, que eu assistiria. Né? E olha, que corte seco, safado. Gente, o filme acabou literalmente no Roosevelt. Literalmente. A minha cara ficou assim. Tipo, o quê? Como assim? Eu fiquei assim, é isso? É isso? É isso. Literalmente, no Roosevelt. Então, não, isso aí não, pra mim não. Existiam muitas formas melhores de terminar o filme. E aí teve a desculpa também de problemas jurídicos, que o filme ia terminar de um jeito que já seria indo pra Neverland, aparentemente. E se fosse desse jeito ia ser pouco triste, né? Porque falaram que até as sirenes da polícia assim, chegando na também ia ser Neverland. um pulo gigantesco no tempo e já ia virar pra uma parte completamente diferente, né? Tipo, do ruim, nada, né, da vida dele. Então eu não sei, eu acho que eu estou preferindo o corte seco, né? Eu tenho esperança que no Michael 2 dá volta. Tá vendo isso aqui? Volta. Volta um pouquinho. Pois é, vamos falar disso. Expectativas pro Michael 2? Não sei. Eu realmente não sei. Eu achava que ia ser uma continuação, mas agora já deram a entender, já soltaram algumas coisas que talvez preencham justamente essas lacunas, porque parece que repercutiu bastante, né? São 4 anos bem importantes aí, né? Essas lacunas, então eu não sei muito bem como vai ser o Michael 2. Apesar de já termos algumas partes de Neverland gravadas e tal, não sei, já falaram que vai vir aqui pro Rio para gravar a parte lá do clipe aqui, They Don't Really Care About Us. Pra mim são trava-língua, gente. Se vier, a gente tá lá. Eu e o Jafar assim, ó. Jafar, love you. Vai ter que ter outra estátua dele do lado do Michael. Por favor. Eu só saio de lá quando eu conseguir um autógrafo. Mas assim, não sabemos. Mas fica aí, se quiserem lançar até um Michael Jackson 10, tamo aí, ó. Michael O. Jackson. Pode. Né? This Is It 2. Estaremos aqui. É isso. Eu acho que é isso. A gente tentou falar um pouquinho do filme, do nosso ponto de vista. Lembrando que não somos especialistas. Exato. Somos apenas admiradores. Grandes fãs. Fãs comuns, entendeu? A mensagem que a gente quer deixar aqui é que... É um ótimo filme. É um ótimo filme. Em resumo, é um ótimo filme. Para você que quer conhecer um pouco do Michael, não conhece ainda. Para você que é fã e sente falta de ver alguma coisinha nova ali do Michael, é um ótimo filme, retrata ele com muito respeito, mas é o que o Rodrigo Teaser, para quem não sabe, o maior cover do Michael Jackson do mundo, reconhecido pela família Jackson, então, foi o que ele falou, é um filme sobre o Michael, não do Michael, tipo, feito por Michael. Então não esperem o perfeccionismo, o detalhe que o Michael teria, porque não tem, realmente, apesar de ter o envolvimento do filho e tal, da família, não tem. Mas, ao mesmo tempo, foi, assim, um certo alívio, né? Um alívio de filme. Assim. Sim, é um filme bom de se ver, sabe? Tipo, embora muita gente tenha sentido falta de algumas coisas, é um filme ótimo, é um filme pra cima, é um filme família, entendeu? Dá pra todo mundo ver. É um filme que realmente ressuscitou ali a Michael mania e colocou o Michael de volta nos holofotes aí. Exatamente, inclusive, ele está no topo do Spotify. Né? Enfim. Não tem mais o que falar. Quer dizer, tem, mas se a gente for falar, vamos ficar aqui até amanhã. Exatamente. E vamos encerrar o vídeo, Luiz? Vamos encerrar o vídeo da melhor forma de hoje, que é... Roosevelt.